Oi, preciosas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Eu estou sumida aqui do canal. O ano passado eu iniciei esse canal, mas eu acabei não dando a devida atenção. Esse ano de 2026, eu espero que eu venha gravar mais vídeo aqui para vocês aqui no canal. E também final do ano também é um período que é bastante corrido, porque o meu trabalho tem mais movimento nessa época de final de ano, como o meu trabalho é uma loja, né, de roupas. Então final do ano eu acabo tendo mais um volume de serviço, é mais correria e às vezes fica difícil, né, tirar um tempo para vir aqui gravar. Então, esse ano eu quero me comprometer a estar mais aqui presente, a trazer mais vídeos, mas eu preciso também que vocês que que estão aí do outro lado e que se sente que, né, esse vídeo tem agregado algo na sua vida, tem transformado, que você também curta, que você encaminhe para outras pessoas, para que outras mulheres também, né, sejam edificadas através, né, da palavra. Espero que esse ano de 2026 nós estejamos mais juntinhos aqui, né, nesse canal. E agora no início do ano, né, eu já vim gravar aqui esse vídeo para vocês, né, para que vocês também possam refletir o ano de 2026, aquilo que vocês querem, aquilo que vocês já não querem mais, né, para a vida, aquilo que já não nos cabe, né, como eu falo no vídeo, né, aqui no nosso canal, mulher virtuosas, né, o que uma mulher virtuosa ela não quer mais para a vida dela, o que ela busca, o que ela quer de novo. E durante esse período, agora de início do ano, o Senhor falava muito no meu coração, né, sobre mulheres que ainda precisam se posicionar em oração. E outro dia eu comentando com uma pessoa, ela falava, ai, mas eu já faço as minhas orações, eu já peço a Deus. E é totalmente diferente, né? O se posicionar em oração é você tomar a frente ali e você estar ali, se posicionar como uma mulher de oração. Você fazer escolhas, né, ali assertiva. O que eu fiz? Não é tipo você falar com o Senhor quando dá ou quando sobra tempo, mas é você escolher estar na presença diariamente, é se alimentar todos os dias da palavra dele. E uma das coisas que eu coloquei como propósito na minha vida, há uns 2 anos atrás, é pela manhã, quando eu me acordo, que eu faço a minha oração pessoal, eu já inicio com a leitura, né? Através da liturgia diária. Ali eu já me alimento, porque ali eu estou alimentando a minha alma, né? Eu estou alimentando a minha alma, porque a gente também, assim como o nosso corpo precisa de alimento, a nossa alma também precisa da luz de Cristo, precisa da palavra para nos sentir iluminada, e ali a gente tem um direcionamento, né? A gente ser conduzida através da palavra. Então, quando eu me alimento diariamente, já pela manhã, eu não vou ficar ali, né, nas redes sociais ou perdendo meu tempo, mas eu já levantar com a decisão, né, de fazer a minha oração, consagrar o meu dia ao Senhor, consagrar os meus afazeres, as minhas decisões, a minha família, né, diante do Senhor, né, e pedir para que o Espírito Santo ele venha me conduzir, né, durante o meu dia, durante às vezes os desafios, porque a gente precisa ter sabedoria nas decisões, naquilo que a gente precisa fazer, né? Então é essencial que a gente se posicione, se posicionar é isso. Você levar uma vida de oração, né? Independente, não é esperar o momento que eu eu não tenho nada para fazer agora e eu vou fazer, não, é você se posicionar, é você levantar pela manhã já cedo, já colocando ali que você, o primeiro passo é se revestir da palavra do Senhor, porque se a gente às vezes deixa para o último horário, a gente acaba ficando cansado e acaba dormindo, né? E a gente acaba não tendo essa disposição para fazer o seu momento de oração, né? Para ler ali a palavra. E às vezes a gente fica um pouco ali na correria, acaba esquecendo, não tendo tempo. Então esse primeiro horário é a gente colocar, né, o Senhor em primeiro lugar, assim como ele fala, né?
Buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é uma verdade, né? A gente buscar primeiro Ele para que Ele venha, né, nos preencher, Ele venha nos conduzir, Ele venha, né, estar presente na nossa vida. É começar o dia já clamando a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida, né? Sobre a nossa casa, sobre os nossos. Então, pela manhã, eu já iniciei a minha oração, né? Clamando ao Espírito Santo, né, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a vida dos meus filhos, do meu esposo. E ali eu já vou para a leitura, que eu acompanho pela liturgia diária, né, que todos os dias, né, a gente consegue acompanhando conforme a leitura da igreja, né, que chama a Lectio Divina. Então ali tem a primeira leitura, o salmo, né, e tem o evangelho. Então ali eu já me sinto ali direcionada, então eu leio a palavra e ali eu já vou, né, refletindo sobre ela. Então eu me alimento da palavra no primeiro horário, antes de pegar em celular para ver redes sociais ou me distrair, eu já me alimento da palavra para que eu seja direcionada durante o meu dia. Então, primeiro de tudo é isso, é um passo. Depois eu vou fazer a minha atividade física ou vou tomar o meu café, dependendo, né? Porque eu gosto já de pegar e fazer minha atividade física pela manhã, porque também é um horário que eu tenho mais disposição. O horário da manhã, para mim, é um horário que eu tenho mais disposição. Então, a minha mente está mais relaxada, eu não estou cansada e eu tenho mais disposição. Então, eu já vou fazer a minha caminhada e quando eu chego, eu tomo ali o meu café. Se eu não for fazer a caminhada, eu já tomo o meu café. Mas eu já estou alimentada da palavra, né? Eu já estou direcionada. E sempre o Senhor fala comigo, seja uma palavra de exortação, seja uma palavra que eu preciso de uma força naquele dia em que eu vou, né, passar por um momento, um desafio, uma situação que eu tenho que resolver. Ali eu já me sinto fortalecida, eu já me sinto ali o Senhor cuidando de mim, de cada detalhe. Então, é a gente se posicionar, é a gente começar o ano, o que eu quero para o meu ano? Eu quero algo diferente, eu quero buscar mais o Senhor, eu quero estar mais próximo dele, né? Então, é isso, o ano começou e aí a gente já começa, né, a traçar novos planos que a gente tem para nossa vida. E é isso. E o que o Senhor trazia muito, né, nesses dias, falando no meu coração, é que ainda tem muitas mulheres que precisam se posicionar em oração, né? E esses dias eu comentando com outra pessoa, a pessoa, mas eu já rezo, eu já faço a minha oração, eu já peço a Deus, é diferente da gente se posicionar. Quando a gente se posiciona, a gente entra ali como que à frente ali, sabe, para conduzir aquela situação. É, quando eu fico, né, nesse momento que meus filhos saem para trabalhar pela manhã, o meu esposo sai, eu fico nesse horário em que eu estou em oração. Muitas vezes eu fui conduzida através da palavra, né? Eu faço isso sempre, a pegar a Bíblia e ali que eu tô com os sacramentais, né? Que água benta, eu vou aspergindo na minha casa, eu vou fazendo oração. Eu vou pedindo ao Espírito Santo que ele vá me conduzindo, né? Que ele venha me conduzindo aquilo que precisa, porque muitas vezes a gente precisa dessa luz do Espírito Santo para que venha nos conduzindo, para que a gente vá fazendo ali a oração, né? Sobre a nossa casa e ele vá nos revelando aquilo que precisa, né? Aquilo onde precisa de oração. E eu me posicionava, eu entrava no quarto dos meus filhos e eu clamava pela vida dos meus filhos. Eu entrava no nosso quarto, clamava pela vida do meu esposo, pela nossa vida. Então é você se posicionar, é você estar ali, né, à frente, orando pelos seus, pela sua família. É você consagrar ali os seus sonhos, consagrar a sua família, o seu trabalho, as suas decisões ao Senhor. É você estar ali, né, em jejum, quando muitas vezes, né, eu tive que jejuar pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu esposo, por mim, porque muitas vezes a gente está passando ou eles estão passando por batalha em que eles não falam pra gente. Então, a gente tem que se posicionar como mãe, porque a gente como mãe, nossa oração, né, é uma oração muito poderosa sobre a vida dos nossos filhos, porque nós temos autoridades como mãe, como esposa também, né, sobre os nossos cônjuges.
Então, é a gente se posicionar, é a gente estar em oração. E isso é constante, é só através, né, da palavra do Senhor que Ele vai nos direcionando, Ele vai nos conduzindo, né, para que a gente esteja, né, se posicionando de oração, para orar pelos nossos, para clamar pelos nossos. E então o Senhor trazia muito, né, no meu coração que muitas mulheres precisam se posicionar como mulher de oração, né, de estar ali de oração, de clamar pela sua família. E isso o Senhor foi transformando, né, na minha vida. No lavar da louça, às vezes eu tô lavando a louça, eu deixo o celular numa pregação e eu tô ouvindo, e aquilo ali tá edificando. Não é que eu só tenho que fazer isso com a louça, mas até nisso. Eu tô aqui, eu tô ouvindo, tô no silêncio da minha casa, e eu estou ali colocando uma pregação, estou edificando, porque a gente precisa edificar também, né? A gente precisa estar, né, sempre tomando decisões daquilo que faz parte da nossa vida e aquilo que não vai mais fazer parte. Então, nesse início de ano, é para a gente já refletir o que eu quero para o meu 2026, o que eu quero buscar mais, o que está faltando, né, para que eu seja essa mulher mais sábia na minha casa, para que eu tenha mais sabedoria. E isso vem do Senhor, não é da gente, né? É o Senhor que nos dá. Então a gente precisa estar, né, sobre a luz do Senhor, buscando, né, essa sabedoria que é o Espírito Santo que nos dá, né? Outra coisa não pode dar se não for o Espírito Santo que nos dá a sabedoria e o discernimento, né? Então, que nesse 2026 você já possa colocar aí, né, apresentar ao Senhor aquilo que você quer ser, né, uma mulher mais de oração na sua casa, se posicionar na sua casa como uma mulher de oração. Nesse meu 2026, eu coloquei como um propósito ler a Bíblia completa. Eu sempre li por livro, porque comecei a ler por Gênesis, e aí depois ficou um pouco cansativo, e aí eu pedi ao Senhor, né, não estou dizendo que é a forma correta, mas eu sempre orava e pedi ao Senhor um livro para me ler, e ali o Senhor sempre me dava um livro, e aí eu começava a ler aquele livro. Mas esse ano eu quis colocar como propósito a ler a Bíblia. Então eu iniciei todo dia me comprometer a ler a Bíblia, né, para que eu possa cada vez mais compreender, né, a palavra do Senhor. Então esse é o meu propósito para 2026, além de eu fazer a leitura diária, né, para que eu vá acompanhando com a igreja. Eu quero também iniciar esse propósito em 2026 de ler a Bíblia completa, né? Então eu já iniciei esse propósito para que eu possa, né, cada vez mais ter intimidade, né, conhecer a palavra do Senhor, porque nós só nos tornamos íntimos daquele que conhecemos, né? E se a gente não buscar o Senhor através da palavra, como que eu vou conhecer? Não tem como conhecer, né? Às vezes tem pessoas que chegam para mim e falam assim, mas eu queria entender, eu não compreendo. No primeiro momento, né, como você puxar conversa com alguém que você não conhece, você fica perdido, você não vai conseguir ter ali um diálogo, mas conforme você vai se aproximando daquela pessoa, você vai conhecendo, vai ficando mais fácil, você vai conseguindo compreender. E assim também é com a palavra do Senhor, né? A gente começa, no início também eu não entendia, depois eu passei, né, a buscar mais, clamar ao Espírito Santo para que me desse entendimento, sabedoria. Muitas coisas eu entendo, muitas coisas ainda não entendo, mas aquilo que eu não entendo eu busco compreender. Tem um vídeo um canal aqui no YouTube que é do Padre Juarez, e às vezes eu gosto de fazer a leitura da palavra, e aí eu tiro ali um entendimento daquilo que eu compreendi, mas aí depois eu vou lá e busco lá a explicação de tal parte que eu queira compreender mais sobre aquilo, né? Então a gente busca, quando a gente tem a vontade, a gente tem sede, a gente busca, e é isso que eu falei. Se a gente quer ter mais intimidade com o Senhor, a gente precisa tomar decisões que nos aproximem mais dele, né? Como eu falei, eu busquei a colocar como prioridade o meu horário pela manhã, logo que acordasse,
para ler a leitura, né? E hoje, na primeira leitura, né, é uma leitura que fala bastante, né? Hoje é quarta-feira, né? Hoje, quarta-feira, é dia 14 de janeiro. Na primeira leitura tá falando sobre Samuel, né? Que ele ouviu a voz, né, do Senhor e por 3 vezes, né, o Senhor chamando ele. Quantas vezes o Senhor já nos tem, né, no chamado para estar mais pertinho dele, porque ele quer falar aos nossos corações, porque ele quer nos ajudar, mas muitas vezes nós não estamos ali conseguindo ouvir a voz do Senhor, aquilo que ele nos chama, né? Ele chama-nos, não estou dizendo que ele nos chama, né? Para nos posicionarmos como mulheres de oração na nossa casa, na nossa família, a estar mais próximo dele para ouvir a sua voz, ser direcionado, conduzido pelo Espírito Santo. Porque só assim, não adianta assim a gente querer uma forma pronta, o outro busca, né? O outro faz isso. Não, mas a gente tem que fazer a nossa parte, é buscar, né? E a gente buscando, né? A gente vai encontrar ali a palavra do Senhor. Então, esse vídeo que eu trouxe aqui para vocês, eu espero que vocês gostem. Já é para você ali aqui em 2026, você já aí do outro lado se posicionar uma mulher de oração na sua casa, na sua família. Que 2026 seja um ano muito abençoado para você, para sua família, que seja cheio da presença do Senhor. E fique com Deus. Um beijo, até o próximo. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e comentar aqui qual a parte que te tocou, a parte que Deus falou com você.